bem-vindos! Se você está aqui porque você é um candidato, é uma candidata à medicina e quer passar no vestibular esse ano de 2023. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil ele existe para você conquistar sua aprovação em medicina esse ano de 2023. Então, vou dar uma dica, um recado e a gente começa. Primeira coisa, se você está aqui e é um candidato à medicina, já curte, quem está no YouTube, já curte a live, se inscreve no canal e liga o sininho. Se você está no Instagram, depois você vai lá, liga a notificação para toda vez que estiver ao vivo, que tiver uma coisa aqui no canal, um vídeo, você receber. Gente, todos os dias tem conteúdo novo, tanto no Instagram quanto no YouTube, são conteúdos diferentes, tá? Todo dia. Então, o que acontece? Você pode receber conteúdo novo todo dia para ajudar na sua preparação para o vestibular. Então, o meu objetivo nesse perfil é fazer você passar em medicina. Então, não perca essas oportunidades de participar aqui. Eu trouxe um assunto específico de falar aqui com vocês, mas, gente, óbvio, eu sempre falo isso, é importante vocês entenderem, eu valorizo muito o fato de vocês estarem aqui comigo. Mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante e definitiva, assim, uma coisa que se você souber fazer, define sua aprovação, tá? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. O que será, hein? Quem saber? Quem quer saber vai ficar comigo. E eu vou explicar como que monta, inclusive, tá? Gente, eu tenho uma mentoria, tá? Vou responder sua dúvida. Eu tenho uma mentoria focada nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara. Para quem não sabe, a Banca VUNESP prepara mais de 40 vestibulares. Então, existe sim uma mentoria. Mas, neste momento, as inscrições não estão abertas. Não tem como entrar na mentoria agora. Existe uma lista de espera. Tem como se cadastrar nessa lista de espera. Quando eu for abrir uma nova turma, vocês conseguem entrar. Mas, neste momento, não tem vaga. Tudo bem? Mas quem tiver interesse, depois manda mensagem no meu direct, eu mando o link, faz o cadastro na lista de espera e, quando a gente tiver uma nova turma, você consegue entrar. Beleza? Vamos falar aqui do nosso tema? Vamos lá, pega água, caderno, que vocês têm coisa para anotar hoje. O que exatamente eu tenho que saber para eu conseguir aprovação em medicina esse ano? Vocês têm que saber o conteúdo base da banca, conteúdo específico, critério de correção, tem que saber um monte de coisa. Mas tem uma coisa que vem antes de tudo isso. Você precisa saber ou ter, ou saber montar, ou alguém montar para você um cronograma. Por que o cronograma é tão importante e tão decisivo para a sua aprovação? Vamos falar aqui, vamos entender isso. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque cronograma, às vezes a gente confunde um pouco, né? Cronograma, ele é diferente de horário de estudos. Muitos alunos confundem isso. Mas, independente de como você montar o seu horário, ele não vai interferir se você vai passar ou se você não vai passar. Por quê? Porque não é um fator decisivo, tá? Pode ser que fique mais confortável você estudar se você montar sua grade de horário de uma forma e menos confortável se você usar de outra. Mas não interfere se você vai ser ou não aprovado. Agora, o cronograma, ele define se você vai ser ou não aprovado. Olha o poder que tem uma coisa que você precisa fazer antes de você começar a estudar. Porque o cronograma, teoricamente, você não começou a estudar nada ainda. Então, olha só, uma coisa muito importante para vocês. Se você ainda, não tem cronograma, você precisa entender o quão importante é esse cronograma. Beleza? Porque ele define tudo dentro dos seus estudos. Eu até coloquei aqui, 4 perguntas importantes que a gente tem que saber responder com relação ao cronograma. Primeiro, o que é? Segundo, o porquê que ele é tão importante, certo? O que impacta se eu não tiver e como montar. Vamos falar sobre isso? O que é, olha só, o porquê que ele é importante, o que impacta, negativamente ou positivamente se eu tiver e como eu monto ele. Vamos falar sobre isso, tudo bem? Então, olha só, o que é o cronograma? O cronograma nada mais é que a organização de tudo que você vai ter que estudar, na ordem que você vai ter que estudar e olha que interessante, gente, e a sequência com o tempo que você tem que levar para cada coisa, certo? Então, por exemplo,
o meu cronograma, eu tenho que pensar o seguinte: quais são as provas que eu vou fazer? Eu vou fazer prova da FAMERP, vou fazer o NESP, vou fazer, sei lá, FAMEMA, Santa Casa, eu não sei que faculdade você vai fazer. Só que quando você define quais são as faculdades, o cronograma vem depois das faculdades. Tem coisa que ainda vem antes do cronograma, que é definir quais são as faculdades que você vai estudar. Tudo bem? Beleza, eu defini as faculdades. A partir do princípio, já fez todo esse estudo, o que é mais viável para você, e você já vem aqui com as faculdades. Depois que eu defino quais são as faculdades que eu vou estudar, gente, o que eu preciso? Definir o que eu vou estudar para passar naquela faculdade. Vamos dar um exemplo? Santa Casa. Eu defini que eu quero passar em medicina na Santa Casa. O meu cronograma, ele precisa ser pensado e organizado para passar na Santa Casa. Então, quais são os conteúdos de matemática, de física, de química, de biologia, de redação, de geografia, de história, de português, de inglês. Peraí, tem literatura? Não tem. Tem filosofia? Não tem. Tem prova dissertativa? Não tem. Por quê? Dentro do meu cronograma, eu tenho que contemplar absolutamente tudo isso, tá? Eu tenho que contemplar o conteúdo, eu tenho que contemplar o tempo. Que matéria de matemática que eu vou colocar primeiro? Que matéria de física eu coloco primeiro? Aí tem aluno que fala, Débora, é só eu seguir o edital. Gente, não, tá? O aluno que ele pega o edital e vai seguindo o edital para prestar o vestibular, ele vai ficar no mínimo 3, 4, 5 anos para passar. Beleza? Então, o cronograma, ele otimiza tudo isso nos seus estudos. Então, eu tenho que saber qual é a faculdade, daí da faculdade montar meu cronograma. Quando eu vou montar o cronograma dos meus alunos, uma coisa muito bacana que a gente faz aqui, o aluno ele preenche um formulário para mim, tá? E tem 3 perguntas fundamentais para a gente ter o cronograma. Quais são elas? As faculdades que você vai prestar. Por quê? Porque as faculdades que você vai prestar determinam o conteúdo que você precisa estudar. Então, se eu vou fazer Santa Casa, eu vou estudar um determinado conteúdo. Se eu vou prestar um NESP, eu vou fazer outro conteúdo, né? Tem suas particularidades. Se eu vou fazer o Uniceub, meu foco é outro. Se eu vou fazer o Unisul, o foco é outro. Então, 3 perguntas. As faculdades. Segunda pergunta importante. Quanto tempo você tem para estudar? Isso é muito importante, gente. Então, eu tenho que saber, quais as faculdades, quanto tempo aquele aluno tem para estudar, eu tenho que saber. Por quê? Um aluno que tem 3 horas para estudar, ele vai priorizar uma coisa. O aluno que tem 12, eu posso priorizar outras coisas. Então, tudo isso é contemplado dentro do meu cronograma. E outra coisa muito bacana, que ponto da partida você está? Porque tem alunos que estão no ensino médio. Tem alunos que trabalham de terminar a escola já tem mais de 10 anos. Tem alunos que estão há 15, 20 anos fora da escola e estão voltando a estudar agora. Tem alguns alunos que estão no cursinho há 3, 4, 5 anos. Realidades muito diferentes. Tem aluno que está no segundo ano do ensino médio. Realidades diferentes. Então, o que eu preciso? Qual que é o ponto de partida? Quanto tempo você tem e quais faculdades você vai prestar? Aí, com essas informações, o que a gente faz? Monta um cronograma específico para cada aluno, para cada realidade. Então, fica a sacada para você. Não adianta você pegar o cronograma do colega para cumprir. Por quê? Porque o colega é diferente de você. E que bom que é assim, tá? As suas dificuldades não necessariamente são as mesmas do seu colega. As suas facilidades não necessariamente são as mesmas. Se você quer uma faculdade e o colega quer outra, muda o cronograma. A ordem de estudo, de acordo com o ponto de partida que você está, pode mudar. O tempo que você tem para estudar pode mudar o cronograma. Então, é muito importante vocês entenderem que pegar o cronograma de uma pessoa e cumprir, você está tentando colocar o sapato de outra pessoa, tá? Pode ser que seja o mesmo número e acabe dando certo? Pode. Só que pode ser que seja um pouco menor o número, pode ser que seja um pouco maior, e a longo prazo isso vai incomodar, isso vai machucar e pode ser que não dê certo. Então, o cronograma ele é individual, tá? Ele precisa ser feito para você, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tempo que você tem e o ponto de partida que você está. Beleza? Então, isso é cronograma. Então, eu vou colocar lá, vou ter todas as matérias, pegar Santa Casa como exemplo aqui, né? Então, eu tenho lá matemática, física, química, biologia, geografia, história e inglês. E português, né?
8 matérias. Dessas 8 matérias, o que eu vou estudar de cada uma delas? Então, e aí eu tenho que montar o programa pensando em tudo isso. Tudo bem? Super importante. A redação, né, gente? Que tem também, que é dissertativa, e a gente tem que fazer. Se eu tiver o cronograma, eu otimizo os meus estudos. Então, olha só, se eu tenho o cronograma, eu vou focar naquilo, cada parte do cronograma que eu for cumprindo, eu vou ticando, eu vou pintando e acabou. Eu não tenho que ficar procurando nada fora. Não tenho que procurar no edital, não tenho que procurar aula extra. Não, tá tudo no meu cronograma. É só eu seguir o passo a passo. É como ligar o GPS e só seguir as instruções. Por isso que o cronograma é tão importante. Porque, olha só, uma coisa é você pegar uma rua e sair tentando achar um lugar, sem ter noção de onde você está. Você entra numa rua, não é, entra na outra. Nossa, já passei por aqui, entra em outra. Até chegar num ponto onde você chega no local que você quer. Você vai chegar? Vai demorar um pouco mais, vai gastar um pouco mais de combustível, mas chega. Outra coisa é você ligar o GPS e você ir exatamente, ó, não vou prestar atenção em nada do que eu acho, mas eu vou seguir o passo a passo. Entra à direita, entra à esquerda, siga tantos metros. Pronto, eu chego mais rápido, eu chego mais fácil, eu chego mais seguro onde eu preciso chegar. Então, o cronograma é o seu GPS. A partir do momento que você tem esse cronograma, você segue. E, gente, todo aluno precisa desse GPS. Não existe exceção. Não existe aquele aluno que vai estudando aleatoriamente, fazendo tudo, vendo edital, e chega lá e dá certo. Ele precisa estar com o cronograma, seguir o cronograma de uma forma organizada. Senão, não dá certo. A gente sabe disso, tem experiência disso, né? Quantos alunos passam anos aí estudando e não atingem a aprovação? Falta do quê? Desse planejamento, desse cronograma. Lembrando que o cronograma, imagina só, o cronograma é um elo que atrai todos os outros, né? Porque o cronograma está aqui. Só que, olha só, o cronograma contempla o conteúdo base da banca, contempla o conteúdo específico da prova que você vai fazer, contempla as listas que você vai resolver, contempla os simulados que você vai fazer. Então, o cronograma, ele amarra tudo. Por isso que ele tem que ser perfeito. Porque se eu amarrar coisas erradas, eu tenho a chance de ter problema lá na frente, né? Qual que é o impacto se eu não tiver o cronograma? A gente já sabe que ter um cronograma tem um impacto positivo, porque eu pego aquilo, concentro naquilo e vou embora. Agora, se eu não tenho cronograma, eu vou andando e eu tenho que ir reajustando, reorganizando a rota dia após dia. Gente, organização traz aprovação. Guarda isso aí, ó. Organização, planejamento traz aprovação. Então, o aluno que ele fala, quer saber, eu vou ficar estudando e vou chegar no vestibular, vou fazer a prova sem esse planejamento, sem essa organização, ele tende a ficar muito mais tempo tentando, tá? Porque antes de começar qualquer coisa, antes de começar qualquer estudo, eu preciso de um projeto, eu preciso de um planejamento, eu preciso me organizar. Tudo bem? Isso é muito importante. Eu preciso fazer isso. E essa organização, esse projeto, ele vem junto com o cronograma. Então, se eu não tiver, eu vou conseguir estudar? Lógico que vai, com certeza vai. Só que você vai se perder. Mas quando a gente se perde, a gente gasta mais tempo. Eu lembro que minha filha, quando era mais novinha, eu tenho 2 filhas, né? Uma tem 11 hoje e a outra tem 8. Eu lembro da minha filha de 8, que é a mais nova, quando a gente saía e a gente se perdia, não sei onde tá, não sei qual o caminho e tal, eu lembro que ela falava assim comigo, mãe, volta em casa, volta e faz o caminho de novo. Ela falava isso para mim, olha que loucura, né? Por quê? Porque eu já tinha feito aquele caminho algumas vezes, tinha me perdido. Então, volta, começa do início. Tem alunos que fazem isso na preparação para o vestibular. Tem alunos que fazem isso. Eles se perdem, eles começam do zero de novo. Olha o tempo que perdeu. Débora, mas eu não faço isso. Ok, mas quando você se perde, você gasta energia, gasta tempo tentando de novo. Então, assim, eu fui aqui, estou em linha reta, estou no sentido da minha faculdade. Me perdi, eu saio um pouco da rota, volto. Esse sair da rota toma de você tempo de estudo focado, direcionado naquilo que você realmente precisa. Então, é muito, muito, muito importante que você estude com esse planejamento em mãos. Você tem que ter
clareza do que você vai fazer, a ordem que você vai fazer, a sequência que você vai fazer e principalmente por que você vai fazer. Porque senão você começa a estudar e pensa, não, será que isso aqui não está certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou estudando a coisa certa? Não, tem que ter certeza. Por isso que esse cronograma é tão importante. Qualquer faculdade que você vai prestar, se você não tiver um cronograma, você, infelizmente, vai patinar muito antes de conseguir sua aprovação. Mas o recado para você qual que é? Tudo que é dito nesse canal, nesse perfil do Instagram, é direcionado e focado para a banca VUNESP, tá? VUNESP, não do Enem. Então, por exemplo, se eu falar para você o seguinte, foca na matéria XYZ, eu estou falando com relação à VUNESP, ok? Por quê? Débora, mas se é vestibular, eu não posso estudar e chegar e fazer a prova? Não. Os alunos, muitos alunos acreditam o seguinte, que eles precisam ir estudando, fazer o máximo possível de exercícios, fazer todos os simulados possíveis e chegar no vestibular e prestar vestibular. E, infelizmente, isso tira a vaga de muita gente. Por quê? Porque isso não é verdade. Tem gente que acha, vou estudar tudo, que a medicina cobra tudo, que eu passo. Não, também não passa. Então, você precisa ter muito claro o que você quer para que você realmente consiga a sua aprovação. Isso dá focado. Então, esse perfil é Banca VUNESP. Então, como faz para montar o cronograma? Débora, para fechar aqui essa ideia. Primeiro, defina todas as faculdades que você vai prestar. Todas, tá? Débora, eu vou prestar uma única faculdade, ok? Ok. Débora, eu vou prestar 2 faculdades, 5 faculdades. Só tem que ter um cuidado. Quanto mais faculdades você está na lista, mais trabalho você vai ter, tá? É um problema? Não. Só que você tem que estar na pique para estudar. Porque, olha só, quanto mais faculdades você vai prestar, maior é o volume de conteúdo base, maior é o volume de conteúdo específico, mais particularidades nós temos no critério de correção, particularidades na redação. Então, eu vou ter que fazer mais simulados, fazer uma prova nível 1, 2 e 3. Então, eu tenho que fazer simulados níveis 1, 2, 3. Então, tem muita coisa. Não é um problema, é possível, muitos alunos fazem isso, só que você precisa ter isso claro, tá bom? Que quanto maior o número de faculdades que você coloca, maior é a sua quantidade de coisas para estudar. Se você está no pique, vou fazer, é super de boa, tá? Outra coisa importante, bancas. A banca VUNESP tem uma quantidade de provas, aí tem FUVEST, tem CONVEST, tem ENEM. É importante que você entenda que essas bancas são diferentes. Então, você precisa ter as faculdades. Tendo as faculdades que você vai fazer, você tem que saber o quê? Conteúdo base dessas faculdades, conteúdo específico, critério de correção, aí sim. Aí, sabendo esses conteúdos, então quais listas eu vou fazer, quais simulados, aí você consegue organizar o seu cronograma. O edital, gente, do vestibular, ele tem exatamente a mesma coisa que tem no ensino médio, que tem em todos os outros vestibulares. Então, estudar pelo edital é o pior negócio que você pode fazer. Por quê? Porque o edital é igual ao cronograma do ensino médio, que é igual ao cronograma do cursinho tradicional, que é igual para todas as faculdades. Se você pegar edital da Santa Casa, do Einstein, a Unesp nem coloca o conteúdo, né? Só fala que é conteúdo base do ensino médio. Porque é tudo igual. Pegar o conteúdo programático do ensino médio, todos os editais são iguais. Mas são provas tão diferentes, como que o edital é igual? Por quê? Todos os vestibulares se baseiam no conteúdo programático do ensino médio. Então, por isso é tudo igual. Só que cada prova prioriza uma coisa, cada prova exige uma coisa, tem um grau de complexidade, tem tudo, é diferente. Então, você precisa conhecer a banca. Então, por exemplo, você me perguntar, o que é importante para passar na FUVEST? Por exemplo, eu sei que o que vai ser cobrado na prova da banca da FUVEST é qualquer conteúdo do ensino médio. Eu tenho 2 opções. Ou eu estudo todo o conteúdo do ensino médio, que é loucura total. Eu posso falar uma coisa para vocês sem medo de errar. É claro que tem as suas exceções, né? Mas raríssimas exceções, nenhum aluno consegue estudar todo o conteúdo do ensino médio e aprender ao ponto de passar em medicina na faculdade concorrida em menos de 1 ano estudando o edital inteiro. Não dá, humanamente impossível, tá? Então, eu tenho essa primeira opção, levando anos para passar, ou
eu conheço o que é base da banca FUVEST. Conheço conteúdos base que eles cobram todo ano, que eles adoram, que faz parte da banca, conteúdo específico, critério de correção. É isso que a gente faz com a VUNESP também. Então, olha só, se eu quero passar na Unifesp, na Unesp ou qualquer uma, o que eu preciso? Conhecer essa banca. O que é base da banca que cai em todas as provas, que é cobrado, do jeito que é cobrado, grau de complexidade? Eu tenho que saber. O que é específico da Unesp? Eu tenho que saber. Entende? É divulgado? Não. Aí você realmente vai precisar de uma orientação para ter isso, porque não é divulgado. E o que é divulgado é conteúdo base do currículo do ensino médio. Beleza? E, infelizmente, é assim. Tudo bem? Então, não é divulgado assim, esses são os tópicos. Porque, gente, seria muito fácil, né? Então, pergunta, Débora, como que seus alunos conseguem passar em menos de um ano? Porque eles têm justamente isso. Eles só estudam aquilo que vai ser cobrado deles. E aí, de uma certa forma, não que é fácil, mas fica menos difícil, porque você investe seu tempo todo naquilo que vai ser cobrado de você. Gente, uma coisa bacana que a gente vai falar aqui, tá? Eu gosto dessa troca com vocês, por quê? Tem muita gente, infelizmente, que acha que é o seguinte, que estudar para o vestibular de medicina é sentar a bunda na cadeira e começar a estudar. Só que é um pouco injusto com quem vai fazer o vestibular, tá? Essa frase. Por quê, Débora? Porque pensa bem, estudar, todo mundo estuda. Sentar a bunda na cadeira e ficar ali queimando energia, não sei se vai dizer todo mundo, mas muita gente faz. Muita gente faz. Só que poucos passam. E o que vai tirando a sua vaga, o que vai possibilitando ou não a sua aprovação? É o quão direcionado, é o quão você conhece dessa prova. Quanto mais você conhecer o vestibular, muito mais chance você tem. Então, gente, a sacada é você estudar focado e direcionado na sua prova. Eu falo isso quase todos os vídeos. Isso é necessário. Quanto mais você direcionar, quanto mais você canalizar energia, muito mais chance você tem. Quanto mais aberto esse leque estiver, quanto mais aberta tiver as possibilidades para você, menos chance você tem. Isso faz parte do processo. Isso é necessário. Qual é a melhor forma de treinar as questões discursivas? Olha só, Tainá, boa pergunta, legal. Para treinar questões discursivas, você precisa resolver questões discursivas. Cuidado que você precisa ter, que aí, cuidado assim, por que eu falo que tem que ter cuidado? Porque você não pode resolver qualquer questões discursivas. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Unifesp e FAMEP, por exemplo. As 2 provas têm questões discursivas. A Unifesp é nível 3. O formato de questões níveis 3 é direto, objetivo, sem rodeios, sem muita interpretação. Você bate o olho e entende o que é para fazer, domino a matéria de forma eficiente e eu faço a questão. Essa é uma sacada. Então, se eu vou estudar para a Unifesp, eu preciso desse tipo de questão direto, objetivo, direto ao ponto, onde eu treino muito o quê? A forma de resolver, né? Porque tem que estar dentro do critério de correção, nunca esqueça disso. E eu vou treinar esse tipo de questão. E eu vou treinar esse tipo de questões dentro do critério. O que a banca Unifesp aceita como certo e o que ela não aceita. Eu vou fazendo isso. É um jeito de treinar. Débora, mas eu vou fazer FAMERP também. Outro critério de seleção. Então, para eu treinar para FAMERP, nas questões dissertativas, eu preciso de questões mais interdisciplinares, eu preciso de questões mais contextualizadas, eu tenho que trabalhar mais a interpretação, então eu gasto mais tempo nessa leitura, nesse entendimento de enunciado, outro tipo. Então, quando você fala qual é a melhor estratégia para treinar questões discursivas, fazendo questões discursivas. Beleza? Só que o que acontece? Questões discursivas para fazer qual faculdade? Aí é a sacada. Tudo bem? Então, eu tenho que saber qual é a faculdade que eu quero, qual que é o nível que ela se encontra, para eu entender quais são as características dessas questões, para eu resolver questões da mesma característica. Beleza. Quando eu estiver resolvendo, eu tenho que saber o quê? O critério de correção. Para quê? Eu uso o critério de correção no meu treino. Porque tem não fala, eu vou fazer aqui, aí no dia da prova eu faço diferente. Não vai fazer, você vai fazer igual. É igual aluno quando vai fazer questão de exatas. Eu vou fazer aqui na calculadora, aí no dia da prova eu faço a conta. Não vai, no dia da prova você vai errar. Por quê? Porque você não treinou a pensar. Você não treinou fazer aquela conta. Você vai se dar mal. Então, critério de correção é a mesma coisa. Você precisa treinar desde o primeiro exercício o critério de correção. Por quê? Porque no seu vestibular, você vai naturalmente, não tem que ficar pensando como vai escrever, tem que ser um processo natural. Então, desde quando você começa a estudar, você precisa usar o critério.
Se eu pegar provas antigas, não só para fazer os exercícios, mas para ver o que mais cai, como cai cada assunto, acha que vale a pena? Manu, vale. Só que o que acontece? Vale a pena, você tem que fazer as provas antigas, tá? Todo aluno tem que fazer, isso é indiscutível. Mas o que é importante você entender? Só não é suficiente, tá? Por que não é suficiente? A prova antiga, eu já te falei isso, a prova anterior é do ano anterior. Então, assim, são coisas que já caíram, já foram cobradas, já naquele período aquilo era importante. A VUNESP não repete, tá? Tem muita gente, vou fazer a prova, vou decorar esse exercício aqui. Infelizmente, isso não cola, não dá certo, tá? Então, o que você precisa fazer? Você tem sim que fazer as provas antigas para você treinar o quê? Linguagem. Para você entender o quão fácil ou difícil é aquela matéria, como que eles costumam cobrar, tem que fazer. Só que quem estuda só por prova anterior é aquele aluno que sempre quase passa. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu de você quase passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Tipo assim, quase deu certo? Fiquei por 2, 3 pontos. Fiquei por tanto. Já aconteceu isso? Provavelmente porque você está sempre no que era anterior, tá? Então, é muito comum o aluno que estuda só por provas anteriores, ele sempre fica no quase. Por quê? Ele realmente é sempre quase. Para você conseguir passar, você vai ter que dar um passo na frente. Você tem que dar um salto, tá? Você vai ter que andar à frente da prova. Então, você vai ter que melhorar antes da prova aplicar aquilo, beleza? Na prova anterior, infelizmente, não tem isso, mas vale sim. A Laís colocou, não tenho cronograma e nem sei quais matérias priorizar. Laís, isso é um problema, tá? Você precisa ter, assim, você precisa das duas coisas. Você precisa ter o cronograma e para fazer o cronograma, você precisa saber quais são as matérias que tem que priorizar. Para saber quais são as matérias que você precisa priorizar, você precisa saber quais faculdades você quer. Então, você vai ter um ciclo. Gente, vocês conseguem perceber uma coisa importantíssima aqui? Coloca para mim aqui nos comentários. Vocês conseguem perceber que tudo depende do nome da faculdade que você quer fazer? O nome define para mim o quê? Nível de dificuldade. Se eu tiver um nível de dificuldade, eu conheço as características daquele nível. Se eu souber o nome da faculdade, eu conheço o conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção. Se eu souber qual é a faculdade, dá para saber que ciclo que a faculdade está, então o que eu espero dessa prova esse ano? Olha como o nome da faculdade interfere na sua aprovação. Certo? Por isso que eu não posso estudar. Eu vou estudando, chegando lá, eu vejo se dá certo. Não vai dar certo. Óbvio que não vai dar certo. Ou pode ser que dê certo numa faculdade menos concorrida, e você nem queira tanto. Tá? Então, você tem que ter um plano bem definido. Nunca prestei provas da banca VUNESP, só Enem, o VEST e Unicamp. Era um esquema muito diferente de estudos e sempre fico nesse quase. Provavelmente, Manu, esse quase ele vem dessas coisas anteriores. Prova anterior, questões anteriores. Eu vou fazer todas as provas anteriores. É muito comum você falar, vou fazer 10 anos de provas anteriores. Quase. Por quê? Porque prova anterior não te leva para o próximo nível. Imagina o seguinte, aqui é o nível do ano passado, tá? Então, você quando faz a prova anterior, o máximo que você consegue fazer é chegar no nível do ano passado. Só que a prova esse ano está aqui. E aí, se eu estou aqui e a prova está aqui, eu sempre vou ficar no quase. Eu não vou alcançar. Então, o que eu preciso fazer? A prova anterior está aqui, certo? Eu tenho que estudar e chegar aqui. Por quê? Porque eu consigo subir o nível. Quando eu aplicar essa prova, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas eu estou preparado. E aí você consegue a sua aprovação. Tudo bem? Eu tenho que dar um salto. Eu tenho que passar na frente. Gente, olha, é um prazer enorme estar com vocês. Eu adoro estar aqui. E uma coisa muito bacana, para quem não sabe, anota aí no celular, segundas, quartas e sextas, às 15 horas e 7 minutos, eu estou aqui no YouTube e no Instagram fazendo live. No Instagram caiu, né? Acabou a bateria do telefone, caiu. Mas eu continuei firme e forte no YouTube, mas normalmente nas duas mídias, nós estamos aqui às 15h07. Então, conte comigo, traga suas dúvidas. Na minha caixinha do Instagram está cheia de dúvidas, eu vou responder algumas lá. Se não, a gente traz para quarta-feira para a gente conversar. Mas participe. Esse canal, ele existe por sua causa, ele existe por você. Então, não deixe de participar. Quem não curtiu ainda, curte a nossa live. E quarta-feira, às 15 horas e 7 minutos, eu espero você aqui para conversar comigo, para tirar dúvida, para a gente fazer essa troca. Combinado? Então, olha só. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Até a próxima aula. Tchau, tchau.